Nós estamos iniciando hoje uma série no mês de outubro e que eu espero, orando em Deus, orando ao Senhor, que o Espírito do Senhor use cada palavra que vai ser compartilhada aqui nos domingos à noite, trazendo restauração, renovação, cura espiritual para a tua alma. E o título dessa série desse mês de outubro é Desintoxicando a Alma. Não é Feira da Avenida, né? Apesar de estar ali, porque eu coloquei, eu vou falar sobre isso no finalzinho. Eu queria já entrar na série, dá 2 cliques aí, Isa, para mim. Desintoxicando a alma. Pode abrir sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 4, vamos ler esse texto. E deixa eu citar você. No próximo domingo, o pastor William vai estar conosco, no outro domingo, no terceiro, o pastor Renato, e nós estamos com a expectativa de receber alguns pastores de fora que vão vir à noite, somente à noite, tratar desse tema. Como é que fica de manhã cedo? De manhã, né, conforme a gente já vem trabalhando e considerando com a liderança, a gente tem caminhado por uma estrutura de culto com um foco mais no ensino doutrinário. Então, nós estamos começando uma série neste domingo, hoje pela manhã, sobre o movimento do Espírito Santo em Atos. Tá certo? O movimento do Espírito Santo em Atos. Eu vou até pedir a Isa para fazer uma gentileza. Volta mais 2 slides aí. E eu quero convidar você, se você tiver interesse nesse assunto, a fazer um esforço de vir de manhã. Veja, o culto da noite tem essa característica pastoral e o tema da noite é desintoxicando a alma, esse é o tema só da noite, mas de manhã a gente quer trabalhar um outro tema com caráter um pouco mais doutrinário e esse é o nosso tema, o movimento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. E a gente hoje de manhã já fez uma introdução e a ideia é que a gente possa, nessa parte da manhã, durante o mês de outubro, na verdade até ali novembro, identificar, né, o que Atos revela para a gente, né, registra como revelação dessa manifestação do Espírito Santo. Alguém já disse que o livro de Atos deveria se chamar, né, Atos não dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Né, porque desde verso 1, 8, né, até o último instante a gente vê esta condução da igreja, esse direcionamento da igreja. Né? O Espírito Santo fica claro em Atos, ele tem a agenda da igreja na mão para guiar. E é uma história preciosa e inspiradora, e a gente precisa conhecer isso. Né? Veja, eu queria usar essa ilustração que eu usei de manhã. Às vezes a gente, imagina assim uma despensa que se abre e tem um monte de mantimento e condimentos, mas você não é muito da arte, né, da culinária, e aí você abre lá e tem tanta variedade de opções, por exemplo, da área de tempero, e você não sabe o que você faz. Qual é a nossa tendência mais natural? Pegar o que você sabe, não é isso? Você vai no básico, né? É alho, sal e cebola e, né, você resolve a questão. Mas ficou um potencial enorme reservado ali, né, de temperos que você tem receio de lançar a mão de um deles e errar na mão e não dar um bom resultado. Né? Às vezes a gente deixa de cooperar melhor com Deus. A gente sofre até nesse processo de cooperação, porque a gente peca por ignorância das Escrituras Sagradas, né, por não gastar tempo lendo e refletindo biblicamente sobre alguns temas. E eu creio que o tema do Espírito Santo se inclui nessa experiência. Muita gente que não sabe muita coisa sobre o Espírito Santo. Até hoje pela manhã nós estávamos identificando isso. Né? É muito comum as pessoas pensarem sobre a Trindade assim. Aqui em cima está Deus Pai. Aqui embaixo está o Espírito Santo. E aqui embaixo está... Deus Filho, não é isso? E aqui embaixo está o Espírito Santo. A gente transporta, né, para a doutrina da Trindade, a teologia da Trindade, uma visão hierárquica, né, organizacional. É quase que dá para ver o organograma, não é isso? Né? O dono do negócio é Deus Pai. Quem é o gerente geral? É Jesus. Não é? E quem é o executivo lá? É o Espírito Santo. Mas a Trindade é Deus, 3 pessoas distintas, mas um só. E não há essa hierarquia. E os pais da igreja, um deles, logo no início da caminhada da igreja, no processo de reflexão teológica, vendo uma dança de crianças de roda, em que, de tempo em tempo, uma delas entrava no meio, enquanto as outras de mão dada dançavam em volta e cantavam, né, ele entendeu que aquela é uma ilustração mais apropriada da Trindade. Não é? Ele usou uma expressão muito interessante, pericorese, em grego, para falar dessa dança. Ele diz que é assim, que a Trindade
está em igualdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem essa hierarquia, estrutura organizacional na nossa cabeça. É uma cooperação. Está um momento em que o Pai entra, não é, em cena e ele se movimenta. Eu acho que esse papel do Deus Pai Criador está muito bem descrito no Antigo Testamento. Mas há um outro momento em que Deus Filho, né, entra no centro da roda, e aí Deus Pai volta e dá as mãos. E há um outro momento em que o Espírito Santo entra. Mas os três revelam Deus de igual modo. Amém? Então é importante a gente parar para pensar sobre isso. Por quê? Não é que o Espírito Santo vai deixar de agir porque a gente ignora a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo não está esperando que eu e você conheça toda a doutrina do Espírito Santo para que ele possa pôr a igreja em movimento. Mas quando a gente entende, a gente coopera melhor. A gente pode entender, discernir melhor, né, o direcionamento de Deus. A gente se torna mais cooperador. Para fechar esse comercial, né, é mais ou menos como a gente vai dar vacina a uma criança de 3 aninhos. Você vai dar vacina para ela. Ela não está doente, mas você vai fazer um trabalho, né, de prevenção. Aí você pega esse neném, essa criança, né, pega a Hannah, né, e leva para tomar a vacina. E ela vai tomar uma agulhada. E ela não entende, porque o seu pai, sua mãe, que amam tanto, estão cuidando dela, né, leva ela para tomar aquela agulhada, tá certo? E ela pensa, eu não estou doente, eu não estou sentindo nada. E ela, né, fica ali. Mas o que o pai e a mãe faz? Né? Ou um dos dois, geralmente, tem mais fibra, mais força. Né? Tem outro que diz, eu não consigo ver. Mas eles vão levar e ela vai tomar a vacina a si mesma. Mas um dia a Hannah cresce. E ela ganha entendimento das coisas. E ela sabe que a vacina é importante porque ela foi instruída. O que acontece? Ninguém precisa levar ela. E nem ela vai mais chorando. Ela pode ir até com medo da agulha. Mas ela vai cooperando, porque ela ganhou entendimento. O Espírito Santo de Deus age. E às vezes a gente, por falta de reflexão, de leitura da palavra, a gente é como uma criança que esperneando sem entender. Mas quando a gente ganha maturidade espiritual e começa a entender, né, o coração, um pouquinho do coração de Deus, a gente se torna mais apto para cooperar com o que Ele está fazendo. Amém? Então essa é uma preocupação nossa, especialmente na parte da manhã. Mas à noite a gente quer trabalhar, aí Isa, por favor, este tema. E agora sim, vamos lá para o texto do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso de número 2. E se você não tem Bíblia, né, a letra o texto bíblico está ali projetado. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável e tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Amém. Há uma crescente consciência ecológica. Muito obrigado, Alice. Obrigado, querida. Essa água veio na hora certa. Se alguém tiver sede, lá embaixo tem um bebedouro, viu, gente? Não dá para trazer água para todo mundo, né? Mas há uma crescente consciência ecológica e de cuidado com o corpo. Aliás, não sei se você
está nessa fase, nós estamos assim nessa fase de revisar a nossa alimentação e uma série de coisas, né? E é engraçado porque a gente agora tem a impressão de que parece que houve uma inversão de todo o discurso que eu ouvi quando era da infância. Então eu ouvi falar durante muito tempo que ovo demais, né, fazia mal. Não, ovo demais é ruim para o colesterol. E agora está todo mundo mandando, coma ovo, né? Me disseram que o óleo refinado é o ideal, né? Naquela banha, lembra daquela banha, né? Branca e tal, né? Não era assim mais ou menos, né? Banha de porco, né? Aí tirava assim aquele negócio, não, isso faz muito mal, não é isso? Óleo refinado. Eu sei que ainda tem gente dizendo que óleo refinado é o melhor, mas já há alguns argumentando em tom de pesquisa científica, não pode usar, não é? Eu ouvi dizer, fuja do bacon. Bacon não, tá certo? E às vezes a gente ia para um restaurante, tinha torresmo. Estávamos hoje conversando com o pastor Gerando sobre torresmo, né, gente? E houve uma época que a Renata falava assim, não vai comer torresmo, não é? E só comia quando ela não estava por perto. Mas, claro, né, na apresentação não comia, dava BO, né? Mas muita gente saía com um grupo, né, de pastores, a gente tinha torresmo, né? E aí, você sabe, a carne é fraca e o torresmo é forte. E aí, né? Mas eu tomava cuidado. Agora, eu dizendo, não tem problema, pode comer o bacon, que é mais bom, é uma gordura boa. Gente, está difícil, né? Está difícil. Mas nem sempre a gente se dá conta de que existe um outro cuidado que a gente precisa ter, que é com a nossa alma, o nosso coração, com a nossa mente. Esse tempo que eu tive afastado, de alguma forma, eu fui mais uma vez conduzido a refletir sobre isso e a pensar sobre isso. Às vezes a nossa alma vai se intoxicando, a gente nem se dá conta. Talvez os que estão à nossa volta vão percebendo, né? Pela linguagem, por um olhar, por um gesto, né? Aparentemente o corpo vai bem, mas a alma já está intoxicada. Por isso a proposta desse mês é, vamos parar um pouquinho para pensar em que nível de intoxicação está a nossa alma. Veja, eu me arriscaria a dizer que é impossível vivermos neste mundo, neste país e nesta cidade, ou em qualquer outra, sem de alguma forma, né, sofrermos as pressões de uma sociedade e de uma cultura onde nós estamos inseridos, né, na família, no trabalho, no negócio, no contato com a vizinhança, cheia de toxinas, de coisas que às vezes a gente respira, a gente enxerga, a gente escuta, que cativa os nossos olhos, que cativa a nossa atenção, e aquilo que tem a sua atenção tem o seu coração, e que, de alguma forma, sem que a gente se dê muito bem consciência, assim, no primeiro momento, vai fazendo um acúmulo, né, na nossa caminhada, de tal forma que a gente vai ficando intoxicado na alma, nas emoções, na maneira de pensar, nas nossas relações e na nossa relação, inclusive, com Deus. E a minha oração, o meu desejo é que o Senhor possa usar as promessas, as palavras, as verdades do Senhor para trazer desintoxicação em alguma medida para nós. Amém? Nós estamos caminhando para o final do ano. Não sei se é assim com você, mas a gente vai chegando no final do ano, a gente começa a fazer balanço, pensar em algumas coisas, né? E às vezes vai batendo uma frustração, uma tristeza, aquelas coisas que não se realizaram, e você, na virada do ano, tinha tanta expectativa, né? E de repente as coisas não aconteceram. E aí, né, você vai pensando sobre isso. E às vezes é uma faxina dentro da casa, uma coisa que você vai fazer, né? Vai chegando no final do ano, as perdas que a gente teve, parece que elas vão ganhando um peso ainda maior, não é? Vão ganhando maior, às vezes as perdas pessoais, humanas, profissionais, materiais, enfim. Alguns de nós certamente vamos fazer uma faxina. Você tem lá aquela gaveta que você vai jogando um monte de papel, não necessariamente cobrando, você não sabe muito bem o que faz, mas você tem receio, né? Agora, na nossa mudança, a gente foi recolher as coisas, né? E como nós tínhamos papéis guardados, né? Papéis assim que eu tirei, né? E eu lembrei, né, que um dia eu guardei porque talvez eu precisasse deles. Mas engraçado, né? 10 anos depois eu pego o papel, não é isso? E olha, eu digo, pensando bem, não sei se eu preciso, né? Assim, já tem uns 10 anos que esse papel está guardado. Enfim, a gente começa a se dar conta que você é assim, acumulador de coisas. Alguns são mais organizados, né? Eu tenho aprendido a ser mais organizado. Estou aprendendo, gente, a ser mais organizado. Mas assim,
eu tenho receio, né, de perder alguma coisa importante e tal, e às vezes é uma lembrança, né, cartão, uma postagem, alguma coisa, uma fita, alguma coisa que alguém deu para a gente, né? A gente precisa fazer isso no ponto de vista também espiritual. A gente precisa, eu espero que essa série ajude você e a nossa igreja, a minha, você, a fazer isso, dar uma vasculhada, né? Eu quase pensei em dar um outro título. A gente fica pensando no título promocional para traduzir uma ideia, né? E eu lembro de um amigo que ele usou esse título, né? Organizando as gavetas da alma. Né? E achei legal porque ele botou na imagem, não é? Uma gaveta assim, cheio de papel, de coisa caindo. A ideia é essa. A ideia é essa, é que nesses próximos domingos a gente tira um tempinho para pensar um pouco na nossa caminhada ao longo desse ano, para olhar para dentro, para o coração, e ver em que nível a gente tem percebido uma certa intoxicação da nossa alma. Para essa introdução, eu estou lendo esse texto porque esse é um texto muito precioso. Texto do apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Filipenses. Em que circunstância Paulo escreve? Preso. Ele está preso e ele tem uma certa liberdade para escrever. Ele está preso não porque fez algo grave do ponto de vista moral. A acusação que pesa contra ele é porque ele é um cristão, pregador da palavra. E o fato é que ele está preso. E muitas vezes, enquanto pregador da palavra, por conspiração de algumas autoridades religiosas que se sentiam atingidas pela pregação do evangelho, muitos cristãos foram, né, perseguidos, Pedro e Paulo e muitos outros. E Paulo então está preso por causa da sua identidade em Cristo, da sua pregação do evangelho, mas ele está escrevendo uma carta com um tom de alegria. De todas as cartas do apóstolo Paulo, essa ele escreveu com esse tom de alegria, de celebração. E ele faz afirmações extraordinárias nesta carta. É nessa carta, capítulo 1, verso 21, que ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que ele diz isso? Porque ele está preso, ele não sabe se vai sair. Ele não sabe qual vai ser a sentença final. Mas ele diz: apesar da minha prisão, o evangelho está prosperando, eu estou pregando para gente que não ia pregar se eu não tivesse preso. Ele é capaz de ressignificar com um olhar espiritual aquela circunstância tão desconfortável. A sua alma não está amargurada. E a gente tende a olhar assim para o apóstolo Paulo e para os personagens da palavra de Deus, os homens e as mulheres de Deus, às vezes com esse olhar de super-homens, não? Você já teve essa impressão de ler, às vezes, em um determinado momento a Bíblia e dizer: eu não consigo. Preso por inocente. Ainda escrever para as pessoas, dizer: sejam alegres, se alegrem no Senhor, Deus é bom, não é? E inclusive, de certa forma, não deixa de ser bom estar aqui preso porque eu estou pregando o evangelho. Nossa, eu não consigo, será que eu conseguiria fazer isso? Será que você conseguiria? Mas Tiago nos diz, citando um outro grande profeta do Velho Testamento, ele diz que eles são homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tiago escreve incentivando a oração, dizendo que a gente precisa ter esse olhar para os homens de Deus, para as mulheres de Deus que foram levantados pelo Senhor ao longo da história, né, e do registro da Bíblia Sagrada, para conduzir o povo e para falar ao povo, né, e dar uma direção espiritual, profetas, reis, sacerdotes, enfim, os apóstolos, como homens de carne e osso igual a mim e a você. Eles ficavam doentes, pegavam resfriado, sabia disso? Tinham fome, sentiam frio, não é? E eles precisavam tomar todos os cuidados que eu e você precisamos tomar. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você, eu quero que você olhe para esse texto do apóstolo Paulo e veja um irmão em Cristo. Alguém igual a você, de carne e osso. Que se você passasse assim um beliscão, ele ia dizer: oi, ai, não é? E que se ele tropeçasse numa pedra e caísse, o nariz ia sangrar. Igual a mim e a você. Mas esse homem, no entanto, deixa nesse capítulo aqui, pelo menos 5 conselhos, que de alguma forma ele compartilha com os filipenses e o Espírito de Deus preserva para mim aqui nessa noite, para você. 5 conselhos para que a gente possa ter essa alma nossa preservada, não é? Vacinada, não é? Contra algumas toxinas. Então vamos olhar para o texto. Primeira referência que eu encontro tem a ver com relacionamentos. Esse verso 2, ele diz: eu rogo a Evódia e também a Síntique que vivam em harmonia no Senhor. Ele escreve para uma igreja, e ao escrever para esta igreja, ele faz referência a esses 2 nomes. Os estudiosos
né, discutem se são duas mulheres que não estavam se entendendo, dois líderes da igreja, né, pessoas que tinham um papel importante de apoio e liderança, ou eram dois nomes que representavam dois grupos da igreja, talvez dois pensamentos. O que é importante, sejam duas pessoas físicas, seja a representação de dois grupos, é que há uma recomendação do apóstolo. Qual é a recomendação? Eu quero pedir a vocês que vocês se entendam. Que vocês no Senhor encontrem um caminho do diálogo, né? E que esse diálogo seja construtivo de uma relação harmoniosa. Então eu rogo a você, Evódia, e rogo também a Cíntia, que vivam em harmonia, ou que sintam mesmo no Senhor. E aí ele diz, né, pedindo uma ajuda, eu peço então que vocês, de alguma forma, aliás, ele faz referência à liderança, né, que elas sejam ajudadas, pois elas, de alguma forma, lutaram do lado do apóstolo Paulo, e junto com Clemente e outros cooperadores, elas têm seus nomes escritos no livro da vida. Então, olha aqui para mim. Paulo está falando de duas pessoas que ele tem autoestima, ou duas pessoas que representam dois grupos, e ele tem eles em autoestima, e ele diz, esse pessoal é de bem, esse pessoal é de Deus. Não sabemos qual foi a razão do probleminha, mas ele recebeu a informação de que havia desarmonia naquela convivência. Primeiro princípio, a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas em busca da edificação de relacionamentos pacificadores. Amém? Dito de outra maneira, a gente não pode levar a vida brigando com todo mundo e achar que isso não vai trazer algum prejuízo para a nossa alma, eu diria para a nossa psique, e de fato até na somatização de manifestações físicas de mal-estar no corpo. Deus nos fez como seres sociais, Deus nos fez para a comunidade. Deus é um Deus da comunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus não fez apenas um ser humano, Deus fez um casal. E os orientou para que eles fossem fecundos, eles pudessem gerar. Você já parou para pensar sobre isso, inclusive? Deus podia ter feito uma série de casais, não é? Ou uma série de homens, uma série de mulheres, mas a partir de um único casal, ele sonha com uma humanidade de homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Deus gosta do convívio humano. Jesus diz que essa presença manifesta dele se dá quando dois ou três se reúnem. O Senhor chega a orientar-se se a gente vem para uma experiência de adoração e culto e a gente se recorda que um relacionamento nosso foi rompido e a gente não está tratando aquilo, ele diz, deixa a sua oferta, né, numa representação do ritual do Velho Testamento, quando alguém se levava uma oferta, diz, deixa a tua oferta no altar, não faz a oferta ainda não. Qual é a recomendação? Você lembra do que o Senhor Jesus disse? Vai lá e busca reconciliação com o seu irmão. Depois vem e apresenta a sua oferta no altar. Por quê? Porque a gente não chega sozinho diante de Deus. Você sabia disso? De algum modo, eu e você, ao entrarmos aqui nessa noite, nesse ambiente de adoração, que representa também espiritualmente essa entrada devocional na presença de Deus, eu e você trouxemos conosco os nossos relacionamentos. Deixa eu dizer isso de uma maneira um pouco mais dramática. Eu e você chegamos aqui, Deus olha para mim, olha para você e diz, Eina, tudo bem? Eu falo, tudo bem, senhor. Como é que está lá, Renato? E como é que está você com seus filhos? E aí, Natan, como é que está? Eu falo, não, senhor, vamos falar da família, não. Eu vim aqui trazer uma música para o senhor bonita. Não, tá bom, Natan, antes da música. E como é que está com os seus vizinhos? E como é que está aquele seu colega de trabalho? Não, senhor, o senhor está perguntando muito. Deixa eu falar uma coisa. Eu vim trazer uma pregação bonita para o senhor. Sim, não, tá bom. A pregação pode esperar, Natan. E como é que está você com seus pais? Por quê? Porque quando a gente não cuida dos nossos relacionamentos, a gente acha que pode ir vivendo a vida sem encerrar bem os capítulos da convivência, a gente não se dá conta que a nossa alma adoece, que a nossa mente fica amargurada. E por causa disso, muitas vezes, a gente tem noites mal dormidas e a gente não vai se dando conta, porque a gente vai empurrando isso como quem empurra a pequena sujeira discreta para debaixo do tapete. Então, eu creio que Paulo está nos dando uma recomendação preciosa aqui, para desintoxicar a nossa alma. Ele está dizendo, cuide dos seus relacionamentos. Procure o caminho da paz. Nem sempre é possível,
Não, nem sempre é possível. Escrevendo a Romanos, ele diz, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Quando ele diz isso, ele sabe que às vezes não depende só da gente. Às vezes você quer procurar o caminho da paz, mas a outra pessoa não está levantando a bandeira branca da paz. Ela não quer conversa, ela não quer te ouvir, não quer te receber. Mas o que o Senhor pede aqui, independente do outro, eu e você estejamos com essa disposição de procurar o tempo todo o caminho da paz, da pacificação, né? Do diálogo construtivo. Está hoje muito incomum, né, se falar de relacionamentos tóxicos. Quantos de vocês já leram algum artigo, já ouviram essa expressão? Fuja de relacionamentos tóxicos. Deixa eu fazer uma pesquisa. Você ouviu essa expressão por aí? Olha só. Está na moda falar sobre isso. Será que existe mesmo? Bom, a verdade é que existe. E não poderia ser diferente. Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós oferecemos a alguém a possibilidade de um relacionamento tóxico. Quando eu entro numa relação sem o devido olhar de graça e misericórdia para com o outro, talvez tomado de vaidade, talvez tomado de soberba, talvez tomado de alguma arrogância, eu acabe sendo para essa outra pessoa, né, uma ameaça tóxica, né? De palavras ferinas e duras. Então, a gente precisa tomar cuidado. O apóstolo Paulo mesmo escreve a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, toma cuidado, porque tem um sujeito chamado Alexandre, e ele me causou muitos males. E aí Paulo diz o que para Timóteo? Você lembra desse texto? O que Paulo diz para Timóteo? Você sabe, não? O apóstolo Paulo, esse mesmo que está aqui, diz assim, evitam. Agora, preste atenção. Há momentos em que a gente precisa realmente evitar pessoas. Algumas pessoas. Que pessoas? Pessoas que, de alguma forma, na linguagem, no trato que elas oferecem para a gente, nos fazem mal. Então, nesse sentido, há sim a possibilidade de que eu e você nos relacionemos com algumas pessoas, nos nossos ambientes, em que essas pessoas estão em um momento da vida dela, ou em um estado tal de alma, e até de intoxicação da alma dela, de que a gente não tem estrutura para lidar com elas, e se a gente insistir, a gente sofre. Por quê? Porque a linguagem, o pensamento, o vocabulário, a energia que elas põem, ou talvez a energia que elas retiram da gente, nos deixam muito mal. Mas isso não significa que eu e você estamos livres de ser também assim para alguém. Então, eu acho que esse texto é precioso por isso, porque Paulo não fala nem de um e nem de outro, mas pede as duas. Diz, olha, procurem estabelecer um vínculo de convivência harmonioso. De alguma forma, é como se ele dissesse, eu estou ampliando esse conceito, aprendam a conviver. Vocês não precisam concordar o tempo todo, mas vocês precisam aprender a tratar com respeito, com honra, a buscar a conciliação, a harmonia, o entendimento, o acordo, a cumplicidade. Né? E o que é a vida de casado? O que são as amizades, senão relações em que a gente precisa o tempo todo fazer acordos? O tempo todo. Né? A relação conjugal demanda da gente o tempo todo isso. Por quê? Porque nem sempre eu consigo concordar com a Renata, nem sempre a Renata comigo, nem sempre a gente concorda um com o outro. E aí, quando discorda, o que a gente faz? Vai dormir cada um no lugar, né, de bico aborrecido, não é isso? Não, mas não é assim que deveria ser. O que a gente faz? A gente chama para uma conversa. E um fala e outro fala, às vezes não há acordo. Não é? E a gente procura, porque há amor envolvido, há o desejo de permanecer naquela relação. É assim em relação a pais e filhos, é assim em relação aos nossos amigos. Deve ser assim sobre todos os nossos relacionamentos, amém? Às vezes nós estamos, sem nos darmos conta, sim, né, insistindo em relacionamentos que nos fazem mal. O apóstolo Paulo diz que as más conversações, né, como você diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa oferecer água a quem tem sede, mesmo que seja o nosso inimigo. E se o nosso inimigo tem sede e tem fome, a gente deve dar água e deve dar pão. E a Bíblia diz que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Mas eu não encontro em nenhum lugar uma recomendação para a gente dormir com o inimigo, não é isso? Tomar café com o inimigo, não é isso? Então, às vezes, há relacionamentos que são potencialmente perigosos para o nosso bem-estar. Talvez não o tempo todo, mas talvez numa fase, num momento. E a gente precisa identificar isso
e talvez, né, tentar encontrar um caminho de revitalização daquela relação ou até evitá-la por um período, por um momento e levar isso em oração diante do Senhor. Pare e pense um instantinho agora mesmo. Existe no seu convívio, no seu relacionamento, alguém que talvez possa ser essa pessoa tóxica? E talvez você fique pensando, o que eu faço? Talvez seja uma questão de se resguardar um pouco e orar. Não significa necessariamente romper, fechar as portas de vez. Pois se nem para o inimigo o Senhor Jesus pede que a gente faça, né? Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Será que você também não é potencialmente alguém que tem oferecido, talvez por um momento em que você se encontra, né, uma fala, né, um gesto seu que está fazendo mal para alguém? E você está insistindo nesse comportamento. Quantas vezes nós lutamos, não é, com esse sentimento? O sentimento de agir no nosso relacionamento com alguém com a intenção de ferir, com a intenção de revidar um distrato, né, um gesto. Não convém que seja assim, amém? Não deve ser assim. Segunda recomendação que o apóstolo Paulo faz, você consegue enxergar aí, você está vendo? O que ele diz em seguida? Falando dos relacionamentos, ele diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Então, segunda recomendação do apóstolo Paulo, que eu acho que pode revitalizar a nossa alma, mesmo nas circunstâncias mais adversas, é encontrar no Senhor razão para a nossa alegria. Quem é Paulo? Alguém que tem razão para muita queixa, porque ele está preso. Mas quem é Paulo? Alguém que, apesar das muitas razões para queixa, é alguém que insiste em recomendar a alegria no Senhor. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Queria franquear a palavra para que você interagisse um pouco comigo. Qual é a tua percepção desse texto? O que essa expressão significa para você? Como é que ela soa para você? O que é a experiência de alegrar-se no Senhor? Eu sei o que é alegrar-se com coisas que a gente ganha, não é? Coisas que a gente recebe, ganha, conquista, e a gente se alegra com elas, né? E a gente se entristece com as coisas que a gente não alcança. Mas o que a palavra de Deus quer dizer com alegrar-se no Senhor? Pode dizer, pode arriscar, acho que você vai acertar. O que seria isso? Isso fala um de cada vez, senão a gente se confunde, né? Então o que seria isso? Contentamento. Olhar à sua volta, mesmo que você não tenha tudo que você deseja, não é isso? Lembra aquela frase de para-choque de caminhão? Não é isso? Não tenho tudo o que quero, né? No que sonho, mas o quê? Amo tudo que tenho, não é isso? Então, é uma frase interessante porque ela diz o seguinte: eu tenho muitas expectativas de conquista ainda, mas estou aprendendo a ser grato pelo aquilo que eu já tenho. Aí, às vezes, a gente peca tanto nesse sentido, a gente lamenta o que não tem o tempo todo e não enxerga o quanto a gente já tem. O quanto a gente já tem. Nós somos mais ou menos como aqueles discípulos na multiplicação dos pães. A gente chega para o Senhor e diz: Senhor, não é? 2 peixinhos, não é isso? 5 pães, isso não dá nada. O que é isso para uma tão grande multidão, não é isso? E aí o Senhor diz: não, vamos lá, graças por isso aqui. Ele pega lá os pães, os peixinhos, diz o texto, dá graças, põe lá nos cestinhos, distribui. O que aconteceu? Com aquele tão pouquinho pão e peixe, se multiplicou, alimentou a multidão, e diz uma das versões bíblicas que houve 12 cestos depois, ainda foram recolhidos. Dá graças pelo que se tem. É uma forma da gente alegrar-se no Senhor. Hoje você conseguiu vir aqui. Isso é motivo de louvor ao Senhor, amém? Se você tem uma casa para ir, uma cama para dormir, hoje, isso também é motivo de louvor ao Senhor. Eu sei que talvez você diga assim: mas eu quero mais. Ótimo, amém, é bom querer mais. Mas alegrar-se no Senhor significa reconhecer o Senhor. Reconhecer que quem tem o Senhor como pastor, ainda que em alguma circunstância possa até ter que lidar com essa sensação de falta, em algum momento, na medida em que se volta para o Senhor, na medida em que essa consciência de que eu tenho a vida eterna, a graça da salvação, vai se apropriando, vai aprendendo a se apropriar do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e
nada me faltará. É difícil isso, amém? Mas a gente vai, amém? Caminhando e aprendendo. Alegrar-se no Senhor é fazer dele, não é, a sua razão e a minha razão de vida. É reconhecer que, se em algum momento a gente alcançou o entendimento dele como Filho de Deus, o nosso Salvador, a gente ganhou o céu. A gente ganhou a eternidade. E é para lá que eu vou. Amém? É para lá que eu vou. O poeta disse, né, eu vou para onde tenha sol. Não tem uma música assim? E é para lá que eu vou. O Senhor é o sol que brilha o tempo todo, o sol da justiça. Amém? O Senhor brilha o tempo todo. O Senhor seja a nossa alegria. Quando a gente sentir falta de alguma coisa, quando as nossas conquistas, né, ainda não realizadas nos pesarem, que a gente reserve um tempo em oração para dizer, Senhor, Tu és a minha porção, Tu és o meu bem maior, Tu és a minha alegria, Tu és a minha força. Amém? Terceira recomendação do apóstolo Paulo, ele vai dizendo isso, não nessa ordem, mas eu estou tentando didaticamente citar algumas delas. Ele fala sobre amabilidade. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todo, perto está o seu. Algumas versões dizem, seja a vossa moderação. Olha aqui, você é moderado? Olha para mim, você é moderado? O que você acha? É difícil às vezes ser moderado, né? Eu estou aprendendo, por exemplo, a ser moderado na hora do almoço. Certo? E a Renata às vezes fala, você é um peixe, você morre pela boca. Né? Eu não sei se você... Né, tem coisas que são prazeres na vida. Né? Cada um vai encontrar um hobby, alguma coisa. Mas comer é uma coisa que me dá prazer, gente. Sabe? A refeição, etc. Enfim. Né? Diferente, alguma coisa assim. E eu não sou de cozinha, né? Não sei fazer isso aí, mas né, eu gosto, viu? Eu aprecio, tá certo? De modo que talvez eu não te convide para almoçar, mas você pode me convidar que eu vou, tá certo? Mas é difícil, né? Eu tenho, né, depois desse tempo de recesso de cuidar dos médicos, eu tive que dar uma parada e revisar alguma coisa. E olha que eu já venho fazendo isso, né? De noite diminuindo, né, as coisas mais pesadas. E eu me lembro, né? Lá com nossos 25 anos, que coisa boa, né? A gente vinha depois do culto à noite, eu, Renata e amigos reunidos, vamos para onde? Aí ia para lá. 10 horas da noite, o culto terminava às vezes 9 horas, ficava batendo papo até 9h30, aí alguém tinha uma ideia no Rio, a gente tem muita vida noturna, calor, né? E a gente não vai correndo para casa, né? Porque é quente, então a gente estica um pouquinho. 11 horas da noite, a gente comendo assim aquelas pizzas enormes, então, 4 queijos, né? E acredite, eu ia para casa e dormia, né? Farto, não é isso? Farto. Mas não dá mais, eu preciso reconhecer que estou no meu limite para isso, preciso tomar mais cuidados. Esses dias eu abusei, comi uma comida carregada, e tinha lá uma carne carregada, né? E aí, mas no final eu resolvi comer um brócolis, um alface, um tomatinho cereja. Me fez o mal, e eu disse, nunca mais eu como esse negócio no final da comida. Aquele tomatinho cereja, aquele alface, aquele brócolis me fez uma digestão complicada a madrugada inteira até o dia seguinte. Então eu estou aprendendo a evitar algumas coisas que fazem mal, né? Moderação, como a gente peca por excesso. Mas não é só na mesa, não. Excesso de trabalho, excesso de falar demais, excesso de TV demais, excesso de internet demais, excesso de redes sociais demais. Já há estudos nessa área, não é? De dependência. Fui numa consulta médica, perdoe até as referências pessoais, né? Mas são coisas da minha experiência. Fui na consulta médica, sentei lá na recepção, todo mundo com um celular na mão. Não é? A televisão ligada. E eu fiquei pensando, por que a televisão está ligada, né? E a gente ali assim, né? E aí, imagina, 4, 5 pessoas e ninguém fala com ninguém. E aí eu percebi que o meu celular estava descarregando, e eu ia ter que chamar o Uber depois e tal, né? E aí eu disse, está descarregando. Aí eu resolvi desligar o celular. Coisa errada que eu fiz, até porque só em desligar para religar, imagina o que aconteceu, né? Foi embora toda a carga da bateria. Mas eu desliguei, aí foi me dando uma certa agonia, eu queria puxar a conversa, eu quase não falo, você sabe que eu sou muito, muito calado. E eu, assim, sabe?
E aí comecei a puxar conversa com a moça da recepção. Né? Mas foi interessante que aí saiu alguém da consulta, né? E uma outra pessoa entrou, e a sujeito da consulta me viu falando, né? E aí perguntou, de onde você é? Né? Te conheço. Aí eu falei, não sei. Tá? A gente começou a conversar e disse, o que você faz? Eu disse, eu sou pastor. Eu falei, então não conheço, não. Eu não conheço. O cara falou assim mesmo, então não conheço, não, porque eu fugi da igreja, pastor. Para que você falou para um pastor que você foge da igreja? Não fale isso se você não quiser conversar com o pastor. Porque é chamar o pastor para a briga. Fugir da igreja, pastor. E aí eu falei, mas é mesmo? Por quê? Eu também estou quase fugindo da minha. Aí ele falou, mas é mesmo, pastor? Você falou, é verdade, mano. Verdade. Mas por quê? Eu falei, não, a gente cansa desse negócio de igreja às vezes, rapaz. Mas não fugir não, porque eu acho que não seja muito apropriado fugir da igreja. Mas qual é o teu motivo? A gente começou a conversar. Ele contou a experiência dele, e a gente conversou, e no final troquei o endereço da igreja. Né? Quem sabe um dia ele aparece aqui. Mas foi um alívio poder conversar com alguém, e foi tão bom desligar o celular. Queria convidar você a pensar sobre essa experiência da moderação. E Paulo diz uma coisa tão interessante. Qual é o motivo da moderação? Olha aí adiante. O que ele diz? Seja a vossa amabilidade e moderação conhecida por todos, por quê? Perto ao Senhor. Sabe a sensação que eu tenho hoje, depois que eu conto essa experiência para você? É que é mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo assim, Natan, desliga o celular, porque o Senhor está do seu lado. Conversa com Ele. Talvez você não possa conversar com quem está do outro lado, mas conversa com o Senhor. É um convite para que a gente possa, na verdade, não apenas conversar, não creio que o apóstolo Paulo estava pensando exatamente nisso, mas para essa percepção de que o Senhor está conosco o tempo todo. E de que a gente deve viver essa consciência de que Deus está comigo. E se Ele está comigo, não é? O que convém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E pela terceira vez, Paulo diz isso 3 vezes. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. E quantas vezes a gente tem dormido mal, se alimentado mal, convivido mal, porque a gente está sendo exagerado, nos falta moderação na língua, nos falta moderação no cardápio, na comida, nos falta moderação nos horários de sono e trabalho, nos falta moderação no uso da TV, das redes, na navegação pela internet. E muitas vezes esses são canais abertos que vão intoxicando a nossa alma. Mas vamos adiante. Eu estou aqui em ponto mesmo, esse já é o terceiro? É? Está acompanhando aí? Eu falei que são quanto mesmo? 10, não é isso? 5? Faltam 2? Então tá, o quarto ponto é a oração. O que ele diz aí depois? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por oração e súplica sejam vossas necessidades conhecidas diante do Senhor. Então, quarto conselho do apóstolo Paulo, ore. Está ansioso? Ore, suplique, diga para Deus, Senhor, eu estou ansioso, estou preocupado. Estou inquieto com a decisão, com o diagnóstico, com a consulta, com o concurso, com o relacionamento, com a minha administração financeira, com a conta, sei lá, não é? Ore ao Senhor e diga, Senhor, eis aqui a minha ansiedade, eu não quero ficar ansioso. Eu não quero ficar ansioso. Ansiedade, não é? Que furta a nossa energia, que faz a gente não viver o presente, que furta a nossa capacidade de concentração e atenção no presente. Não é? Alguém já disse, tentando resumir o cuidado que a gente tem que ter com essa perda de foco do nosso presente, de que existem dois dias na vida em que você não pode fazer absolutamente coisa alguma. Né? Ontem e amanhã. Ontem passou, você não pode fazer nada, passou. E amanhã, nem sei se vai chegar. Então, a única coisa que eu e você temos é hoje. É difícil? Eu acho. Há momentos que meu coração se rende a esse conflito de ansiedade. Mas eu também tenho experimentado o que Paulo diz. Tire um tempo para orar. Qual foi a última vez em que você orou? Orou como uma conversa íntima, profunda com o Senhor. Não estou falando daquela oração corrida do almoço, que você aprendeu a fazer religiosamente se alguém te ensinou. Não estou falando daquela oração corrida de quem escova o dente e bota café, água para fazer o café e diz, Senhor, abençoe esse dia, obrigado, e está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e parece que está balbuciando quase que uma mantra, obrigado pelo dia, obrigado não sei o quê, e chama isso de oração. Pode até ser, não vou julgar o teu coração, mas eu estou falando de uma outra coisa, eu acho que Paulo está falando de outra coisa.
daquele momento em que você ganha a conhecer e diz, eu não estou bem. Eu não estou bem, alguma coisa não vai bem em mim. E o que eu preciso fazer então? Talvez eu precise até tomar algumas decisões, mas a primeira, para nós, crentes de Jesus, é dar uma paradinha e tirar um tempo de qualidade. Eu vou explicar de novo então para você. Preste atenção. Google. Eu vou explicar. O Google não entendeu. Ensaiei isso a beça em casa, sabe? Né? Foi o seu ou foi o meu? Acho que foi o seu. Eu estou fazendo um curso e aprendi, né, a conversar com o celular. Você diz assim, ok, Google, e aí ele abre e pergunta para mim, né, fala o tempo, né, e pergunta uma coisa ou outra que eu posso fazer. Aí eu pergunto, né, a gente, você abre, já foi, ó. Acho que foi aqui, viu? Não entendeu, de novo. E eu pensei que o Google era inteligente, mas de vez em quando eu falo, ela responde, não entendi. Você não é tão esperto quanto eu pensei, né? Mas agora está assim, né? Eu vou tentar botar aqui no modo avião, que eu acho que vai ser melhor, né? Irmãos, desliguem seus celulares, não convém, viu? Está ligado no culto, e enfim. Eu fiz isso para ilustrar. Então, a gente precisa tirar tempo de qualidade para orar. E orar é um aprendizado, eu reconheço isso. Orar é um aprendizado, como muitos outros hábitos, como escovar os dentes e cuidados com a higiene pessoal. E quanto mais se faz, mais se domina a arte, mais se aprende e mais se desfruta disso. Paulo está dizendo uma coisa aqui, preste atenção, ele está dizendo, se você orar e colocar diante do Senhor as suas ansiedades, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. Vai guardar a sua mente e o seu coração. Isso me faz pensar um pouco, sabe, que muitas vezes das nossas noites mal dormidas são por causa das minhas semanas mal oradas. Isso me fez pensar nesses 10 dias que um pouco das minhas noites mal dormidas tinha como raiz, talvez não a única raiz, mas uma das raízes eram dias mal orados, semanas em que a experiência da devoção sem pressa, de abrir o coração e conversar com o Senhor, como quem vem a conversar com um amigo, ou como um filho que vai diante de um pai acolhedor, de bons ouvidos, para conversar. Então, o meu quarto conselho, aliás, o conselho do apóstolo Paulo que eu quero destacar nesse texto é: ore ao Senhor, ore mais ao Senhor. Amém? A oração desintoxica a mente e a alma e traz a paz de Deus para ela. Mas em quinto e último lugar, ele dá uma última recomendação. E aí essa é fácil, né? Parece que é coisa de pensamento positivo. O que ele diz no finalzinho aí? Finalmente. Então parece que ele está fechando uma linha de raciocínio. Você percebe na construção gramatical? Finalmente, eu quero terminar. E ele diz, tudo que for verdadeiro, honesto, puro, de boa fama, de louvor, digno, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe a impressão que tem? É que Paulo está, talvez, elencando aqui, citando esses exemplos, né? Ele não estava, talvez, pensando isso tão didaticamente como eu estou tentando organizar na leitura desse texto, mas ele está dizendo tudo isso, no final ele diz, olha, mas preste atenção. Se você não exercer também de modo intencional um domínio sobre sua mente, não adianta você orar e continuar absorvido de preocupações e nutrindo isso na sua mente, seu medo, seus pavores. Não adianta você orar e depois levantar e esbravejar com o mundo o tempo todo, resmungar de tudo o tempo todo. Eu sei que há momentos em que a gente vai lamentar aqui e ali. Até a Bíblia diz que Jeremias escreveu um livro com esse título, Lamentações de Jeremias, não é? Então, não é que a gente não tenha o direito e não seja humano, em algum momento, a gente dizer, Senhor, está doendo, Senhor, puxa, eu estou triste, Senhor, puxa, eu estou zangado, Senhor, puxa, eu estou tão frustrado. Mas há uma recomendação de que a gente precisa o tempo todo vigiar a nossa mente, para que a nossa mente possa ser os nossos pensamentos levados cativos diante do Senhor, que significa dizer para a nossa mente, fica quietamente. Na linguagem salmista, volta a alma para o teu sossego. O salmista disse isso em determinado momento, né?
A alma está quieta. Alma, volta para o teu sossego. E é uma expressão muito parecida com o que as mães fazem com o bebezinho que está chorando, né? Acolhe assim. Você já viu essas... E daqui a pouco o nenenzinho sossega e dorme. É mais ou menos o que a gente tem que fazer com a alma, com a mente. Dizer assim, calma, né? Calma. Quantas vezes a gente é ansioso, cheio de medo, alimentando uma linguagem amargurada de queixo, de lamento, tem se permitido a nossa alma ficar tão intoxicada e a gente já perdeu o brilho dos olhos, o vigor da esperança espiritual, não é? O prazer da adoração, do culto, da vida com o Senhor. Eu volto com a pergunta, o que está intoxicando a sua alma? E quero terminar então essa fala com esse versículo de Romanos 12, eu convido você a ler comigo. Não deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor, vontade de Deus. É uma introdução. Nos próximos domingos, um dos pastores vai falar sobre desintoxicando a mente. Um outro vai falar sobre desintoxicando os pensamentos. Um outro vai falar sobre outras coisas ligadas ao relacionamento. É uma introdução, mas eu queria relembrar com você, então, esses 5 princípios que eu diria como que conselhos do apóstolo Paulo para mim e para você. Apóstolo Paulo, gente de carne e osso, mas um homem que deixa para nós, na carta aos Filipenses, um testemunho e um depoimento. Ele está preso, confinado, ele não tem liberdade. Ele é um homem de Deus comprometido com o Evangelho, e é esse compromisso com o Evangelho que levou ele para o cárcere, para a prisão. Ele talvez se pergunte em algum momento qual será a sentença, né, que será liberada para ele, mas ele pega a pena da alegria, do louvor, da celebração e resolve escrever aos Filipenses, e pelo menos mais 4 vezes nessa carta ele diz para eles assim, se alegrem no Senhor. E quem está dizendo isso? É alguém que os filipenses perdoaria. Os filipenses perdoariam. Se ele dissesse assim, estou muito chateado com a vida. Olha o que aconteceu comigo. Olha onde eu vim parar. Mas esse homem escreve, alegre-se no Senhor. E ao terminar essa carta, ele fala, ele deixa para nós esses conselhos. Olha aqui então, relembrando. Ele diz, Evode e Sintique vivam em harmonia. Primeiro conselho. Faça todo o esforço para se relacionar de forma pacífica e pacificadora com todos os níveis do seu relacionamento. Amém? Não guarde amargura no seu coração. Perdoe as pessoas. Seja mais compreensiva com elas. Não as julgue tanto. Olha aqui, a gente se julga demais, não é? Como a gente se julga. Não julgue tanto o outro. Dê, não é, ao outro o direito, ou talvez a liberdade, não sei se a palavra direito é a correta, mas a liberdade de errar, de falhar. Ofereça essa possibilidade dela ter uma segunda chance de acertar. Talvez algum dos seus relacionamentos você tenha que manter distância, mas eu diria, em nome de Jesus, não feche a porta com ferrolhos. Deixa ela entreaberta. Eu tenho na minha memória, talvez vocês tenham também, alguns de vocês tenham histórias para contar. O tempo não permite. Mas eu tenho na memória as pessoas com quem eu tive dificuldade de conviver esse relacionamento. E eu me afastei delas. E a minha tentação era dizer, nunca mais. Não é? Acabou para mim. Fulano não tem jeito. Me fala de convivência na igreja. Não é? Memórias lá no início, né, da minha vida cristã. Muito antes até de ser pastor. Não é? Convivendo com outros líderes, disputando ideias, projetos. E aí a gente fica afastado, né? Mas de repente o mundo dá uma voltinha, não é isso? Dá um giro. E aí você está vivendo um outro momento e ela também. E aí você se encontra com uma carência, com uma necessidade e o que aparece? Aquela pessoa. Lá atrás você nem esperava muita coisa mais dela, mas de repente ela apareceu ali. E foi ela que Deus usou para cuidar de você.
Quando Ananias recebe de Deus o comando para que ele vá orar pelo apóstolo Paulo, o que Ananias diz para Deus? Senhor, eu ouvi falar deste homem. Esse homem é ruim. Não sei o que o senhor está pensando nesse tal de Paulo, de Saulo, mas ele persegue os teus filhos e açoita e tal. Né? Ananias exige. Não imagina alguém conversando com Deus assim, não acho que é uma boa ideia, Senhor. E Deus fala para Ananias, vai lá, porque ele é para mim um vaso ungido. Eu vou mostrar o quanto ele tem que padecer e vai se doar para o evangelho, mas ele é para mim um vaso ungido. E Ananias vai. Sabe a questão que fica na minha cabeça? Por que Deus chamou Ananias? Não está claro no texto. Mas eu arrisco um palpite que é meu. Ananias precisava aprender a dar uma segunda chance para as pessoas. Precisava aprender que as pessoas mudam. Que as pessoas se arrependem das coisas erradas que elas falam, que elas fazem. Como eu e você também. E que talvez se elas tiverem uma segunda chance, e se você for esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que vai dar para elas uma segunda chance, talvez você esteja cooperando com alguém que vai se levantar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai fazer uma tremenda diferença. E lá no final da vida você vai olhar para esse momento e vai dizer, uau, eu fiz parte disso. Eu imagino Ananias de vez em quando contando para alguém, eu estou ouvindo falar de um tal apóstolo Paulo. Eu sei, eu orei por ele. Eu que orei por ele. Cheguei lá cego. E eu disse, irmão Saulo, é mesmo, eu sou assim com ele. Segundo conselho, seja alegre no Senhor. Não significa que você não vai chorar pela falta de alguma coisa, mas não deixe que a falta das coisas pese mais do que aquilo que você já ganhou no Senhor, amém? Aprenda a ser um pouco mais moderado, fechar a boca, não necessariamente para comida, às vezes para não falar alguma coisa, é ou não é? Vou compartilhar um provérbio com você. A Bíblia diz que até o tolo é tido por sábio quando faz o quê? Se cala. É o meu caso, já vou me calar, fique tranquilo, né? Porque até um tolo é tido por sábio, né? Então você está numa conversa, quer participar, e você, talvez, né? Se você ficar só assim, nossa, ele é sábio, hein? Olha só, ele é sábio. Seja moderado nas redes, moderado nas coisas que você anda fazendo, que você sabe. Presta atenção, a gente sabe. Ore ao Senhor um pouco mais. Ore ao Senhor um pouco mais. Reserve tempo de qualidade de oração. E por fim, discipline sua mente. Mande na sua mente, se é que eu posso dizer assim. Diga para ela, mente, eu sou do Senhor, recebi o Espírito Santo e eu tenho a mente de Cristo. Então, volta a alma para o teu sossego, te aquieta, porque o Senhor é quem guia os meus passos. Amém? Convido você para ficar de pé junto comigo. Quero convidar os diáconos para virem aqui à frente já nesse momento. Sérgio Caneco, Luciana. Quem é que vai me ajudar aqui com a ceia? Venham para cá. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. Que coisa especial. É a ceia do Senhor. Esse símbolo estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Nós vamos orar por esse momento. O pão não vai mudar a natureza, continua sendo pão. E depois dessa oração, esse cálice continua tendo essa substância do suco de uva. Porém, preste atenção. Ao orarmos nessa noite e ao distribuirmos esses elementos como símbolos da ceia, eles se constituem em nossa celebração uma convocação poderosa, um estímulo poderoso que certamente o Espírito Santo de Deus usa a cada domingo que a gente celebra a ceia, para trazer à nossa memória que Deus é bom e Ele é o nosso Pai. E Ele deu seu Filho Jesus por nós. E Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas que nós precisamos? Então, ao tomar o pão e ao tomar o cálice, nós estamos dizendo sim para o Senhor Jesus. Nós estamos dizendo, Senhor, eu quero uma vida dirigida pelo Senhor. Eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu quero aprender a me relacionar melhor. Eu quero aprender a perdoar. Eu quero aprender a ser moderado. Eu quero aprender, oh Deus, a me alegrar no Senhor. Eu quero aprender, Senhor, a orar mais.
E eu quero aprender a ter essa mente sadia, que se concentra naquilo que é bom, que não compra qualquer briga boba, que não se nivela por baixo, mas que se esforça a se elevar em pensamentos de honra, de glória ao Senhor. Que a ceia seja esse estímulo usado pelo Espírito Santo na nossa vida aqui nessa noite. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós oramos. E agora, Deus, nós te bendizemos pela Tua palavra. E rogamos que o Teu Espírito Santo, que a preservou ao longo do tempo, e que agora, Deus, ao ser lida aqui nessa noite, o Teu Espírito traga iluminação na nossa mente, Senhor. Cada um de nós tem um ouvido, um olhar, uma percepção, um discernimento sobre algo dessa palavra que foi compartilhada. E o que nós lhe pedimos em nome de Jesus é que Teu Espírito Santo vá ao longo dessa semana aprofundando esses conselhos, agindo na alma, na mente, no coração da gente, ó Deus, para trazer essa desintoxicação espiritual de uma cultura de violência, de uma cultura de maledicência, de uma cultura de fofoca, de uma cultura de guerra, de uma cultura de briga e contenda, de uma cultura de excessos, de uma cultura de desperdício, de uma cultura de pressa, de uma cultura de estresse, de uma cultura, ó Deus, de pensamentos de medo, de pavor, de fobias. Que a Tua palavra, que os conselhos da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, vá aprofundando essa leitura que fizemos nessa noite aqui, Senhor. Dedicamos esse momento agora os elementos da ceia, esse cálice e esse pão, como símbolos do que o Senhor fez na cruz do Calvário, do sangue de Jesus derramado na cruz e do pão que representa o Seu corpo na cruz. Tomamos desse pão, bebemos desse cálice em memória do Senhor nesta noite. Nós o faremos até que o Senhor venha para o Teu louvor e a Tua glória. Em nome do Senhor Deus, nós oramos. Amém. Vamos cantar uma canção. Você vai pegar o pão ou o cálice e vai se assentar. Ok? Cantando, põe o pão, o cálice, se assenta, mas não coma e não beba até que todos sejam servidos. Vamos fazer isso agora? Digno é, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças Senhor, meu Senhor, lavou a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Por onde os irmãos passaram, acho que sim, né? Todo mundo sentou, sinal de que todo mundo foi servido. Pedi os diáconos para voltarem. Eu pedi ao Sérgio para servir aqui os músicos. Terezinha pode vir, por gentileza. Isso. A palavra do Senhor nos instrui na carta de Paulo aos Coríntios que essa é uma celebração que a gente faz em memória do Senhor, e toda vez que a gente se reúne e celebra um momento como este, né, dessa simbologia da ceia, ele diz que a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso essa canção que nós cantamos, Ele morreu, mas ressuscitou. Então é em memória do Senhor ressurreto, do Jesus que morreu, mas ressuscitou. E como diz a palavra do Senhor, em Lucas, que Jesus, na noite em que foi traído, estava lá reunido com seus apóstolos, Judas havia saído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vós. E ele disse, como em memória de mim? Vamos fazer isso agora em memória do Senhor, o pão primeiro. Lucas prossegue dizendo, semelhantemente, depois de cear, ele tomou um cálice e disse, tomai e bebei, em memória dele. E ele disse que o cálice simbolizava uma aliança nova, né? E eles entenderam porque eles conheciam a chamada aliança de Moisés, baseada na lei. Mas agora, uma nova aliança, baseada na graça. A graça que está disponível pelo sangue de Jesus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías capítulo 53 dizia, o castigo ou a justa punição do pecado de todos nós caiu sobre Jesus. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então convido você, em memória do Senhor, a beber desse cálice também. Em memória do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir pastor Genildo para vir aqui no microfone, aqui à frente. Por favor, vem cá mais pertinho, aqui mais pertinho da gente. Mesmo sentado como nós estamos, nós queremos orar mais uma vez. Depois dessa oração, a gente tem uma informação muito importante de alegria para compartilhar com você. Tá certo? Mas vamos orar por esse momento. E o pastor Genildo vai nos conduzir nessa oração, né, de devoção e de consagração ao Senhor por esse ato tão especial, o ato da ceia. É como olhar uma fotografia de uma pessoa amada, né? Os pais que olham foto dos filhos, é esse momento especial. A gente quer dar graças a Deus por esse momento. Senhor, nós te louvamos por estarmos juntos, nós que somos a tua igreja. E essa noite nós celebramos essa comunhão que foi estabelecida pelo sangue. O sangue do Cordeiro
Cordeiro sem manchas, imaculado, Jesus, sangue que desceu do alto daquela cruz e regou o chão do Gólgota. Naquele momento, cumpriu-se o teu projeto, o teu plano para a redenção de toda a humanidade. Cumpriu-se ali o teu plano para a minha salvação e para a salvação de cada um de nós que está aqui. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque naquele momento, Senhor, cumpriu-se o plano e a resposta àquela pergunta que veio lá dos tempos mais antigos, no Antigo Testamento. Onde está o Cordeiro? E João Batista disse, aqui está, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento, na cruz, Jesus disse, ao morrer, está consumado. Nós te agradecemos por Jesus. Nessa noite, nós te agradecemos pela vida, pela morte, pela ressurreição de Jesus. Nós te agradecemos porque fomos, por causa do sacrifício dele, e na medida em que nós aceitamos o que ele fez por nós, nós fomos feitos filhos de Deus. Somos uma família em Jesus. Celebramos a nossa vida em família nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão. Muito obrigado pela vida desta igreja. Muito obrigado por sua liderança pastoral. Muito obrigado por podermos celebrar juntos, mais uma vez, a Santa Ceia do Senhor. Assim, nós oramos, Pai, com gratidão, em o nome de Jesus.